vou ter despesa com isso, com FGTS. Não, mas o FGTS, doutora, eu pagava o meu INSS. Não, nós não estamos falando de INSS, nós estamos falando de FGTS, né? Que ele mesmo chegou para a senhora, como eu não vou ter despesa com isso, FGTS. Ele fez então o entrou cálculo. FGTS e o que mais? Não, doutora, não foi esse o Mas a senhora que falou, é que eu não posso voltar aqui agora para a senhora. Não, mas tudo bem, então ouvir, tá bom. Né? Se a senhora tá. Então tá. Então deixa dessa forma. A senhora falou assim. Ele disse que como eu não vou ter despesas, que ele não ia ter despesas com imposto, com ele FGTS. Falou o seguinte, então que ele ia me registrar no PJ, É. conforme os outros profissionais que estavam na empresa. Eu era a pessoa que ganhava menos do que os outros que estavam desempenhando. Quantas férias a senhora tirou nesse período que a senhora trabalhou lá com o PJ? Deixa eu pensar, porque eu tive uma situação que eu fiquei... Porque quando era PJ, a empresa, ela propunha aos seus funcionários... Quantas férias a senhora tirou no período deixa que eu a senhora explicar. Eu já vou falar para a senhora. Eu fiquei 72 dias úteis sem tirar férias. Em 5 anos que eu fiquei lá, eu tirava finais de semana na cidade onde eu estava... Porque meus pais iam me visitar. Eu não estou perguntando de finais de semana, não estou perguntando quantos dias a senhora trabalhou junto. Eu estou perguntando quantas férias a senhora tirou. 2 férias pela metade. Eu gostaria que a senhora me respondesse se tivesse um pouco mais de respeito comigo também. Claro, tá bom? Claro, com certeza. Tá, então quando eu pergunto, não peço para que a senhora... Desculpa, não estou desrespeitando. E não me interrompa também quando eu estiver falando. Tá, pode ficar à vontade. É difícil, né? Tá tudo gravado e filmado, inclusive. Sim, e aí as pessoas percebem um pouco da situação. E continua me interrompendo. Tudo bem? Tudo bem. Tá tranquilo agora mesmo? Por favor, não me interrompa. Por favor, responda as perguntas que eu fizer para a senhora. Quantas férias? A senhora disse que trabalhou... A senhora... Desse período que a senhora trabalhou lá, a senhora chegou a se mudar? Mudei. Quando a senhora se mudou? Todas as vezes que tinha as obras fora. A senhora fechava... A senhora é casada, tem família? Não? Na época, não. Na época eu a senhora morava com o pai fechava, e mãe. morava com seus pais? Isso. E a senhora, quando ia para as obras, a senhora ficava onde? Ficava em um apartamento locado pela empresa... ou acertava um valor com o hotel, que fosse diárias mais baratas pelo período maior. Então a senhora ficava em apartamento locado pela empresa ou em hotel? Quando que a senhora ficou em apartamento locado pela empresa? Em 2000. Era apartamento mobiliado? Era como se fosse um flat, né? Para uma pessoa sozinha. Teve uma obra. E quantas? Só. Uma só? Não, mas a maioria delas. Eu só não fiquei em apartamento locado nas obras em Curitiba. Porque daí eu ficava na minha casa. Na casa não, a senhora acabou de falar para mim que a senhora ficava em apartamento ou em hotel. Isso, nas obras fora de Curitiba. Isso, eu quero saber em apartamento locado, que era mobiliado, como se fosse um flat, qual obra que a senhora ficou em apartamento locado, que não era hotel, era apartamento locado. A única obra que eu fiquei em hotel foi a obra de Ponta Grossa. Os demais eu fiquei em apartamento locado, que foram a obra do Max Itajaí, a obra Quanto tempo a senhora ficou em Itajaí? Fiquei... Aliás, tem um período de prescrição. 80 dias. Em Itajaí, a senhora ficou 80 dias. Isso. A senhora disse que se mudou para lá. Mudei. Para onde mais a senhora se mudou? A senhora deixava roupas na casa dos seus pais ou não? Algumas sim. Algumas a senhora deixava nas casas dos seus pais? Se eu ia para seus artigos pessoais, assim, tipo fotografias, a senhora deixava na casa dos seus pais ou a senhora levava? Olha, o que eu tinha comigo, eu álbuns deixava, de fotografia? Não, deixava na casa do meu pai. Deixava na casa dos seus pais. Então, a senhora deixava roupa na casa dos seus pais, seus álbuns de fotografia na casa dos seus pais? Aí deixa eu só ver aqui no período que não está prescrito. Não, só vou ver aqui os períodos de prescrição. Que não está prescrito. Eu não sei se tem datas na inicial. Não, era eu que estava na obra. Na obra de Fortaleza, quem era o engenheiro residente? Na obra de Fortaleza, em 2011, era eu e o Josadak. Na obra de Fortaleza... A pergunta foi quem era o engenheiro. A senhora era engenheira?
Tecnólogo em construção civil. A pergunta que ele fez foi quem era o residente na obra. O engenheiro residente na obra de Fortaleza. Era 2011 o A Josadak. senhora não pode dizer que a senhora era engenheiro porque a senhora não era engenheiro. As atividades eram desempenhadas. E o Josadak... Não, é sério. Não, desculpa, mas a senhora fazia atividade de engenharia sem ser engenheira? Não, mas era o que Eu vou denunciar a senhora pro... A senhora vai ter que denunciar a Tânia. Também, mas a senhora também. Né? Que atividade de engenheira, a senhora nem tem informação para isso. A senhora, desculpe. Não, tudo bem, eu tô falando que eu São praticava 5 anos de dentro da estudo de obra. engenharia. Excelência, na obra... Aí depois... ele pergunta quem era o engenheiro residente. A senhora responde, eu e o fulano. Desculpe, a senhora não era Mas eu engenheiro. ficava sozinha em obras. Na Fazia obra todas de as atividades, as obras que eu estava com os engenheiros residentes, eu fazia todas as atividades. O engenheiro realmente não precisa ficar na obra. Mas o que não pode é ele perguntar. O engenheiro não é obrigado a ficar na obra, para ter cartão no ponto na obra. Mas a senhora não pode dizer, quando te perguntam para a senhora quem eram os engenheiros, a senhora responder que era a senhora engenheira, porque a senhora não era engenheira. Todas as obras tinham engenheiro, não? Ou tinha alguma obra sem engenheiro? Não, todas as obras não. Tinha obra sem engenheiro, então. Tinha obra que não tinha engenheiro. Um engenheiro responsável, não tinha engenheiro que fazia o cálculo, não tinha engenheiro. As obras não tinham. Tinha obra da TAR sem engenheiro, é isso? As obras da TAR que tinham engenheiros residentes, foi isso que aí eu falei para a senhora. Tá, eu tô falando quem assinava a RT da obra era o diretor da TAR, o Roberto TAR. Ele que assinava que é engenheiro, por acaso. Sim, ele fez assinava o curso de engenharia, 5 anos. Tá. Isso. Na obra 2014 de Fortaleza, o senhor Erivaldo era o engenheiro residente. Isso. Às vezes ele saía para fazer outras obras e na normalmente era ele que ficava. Na de Londrina, se era o senhor João Cavalcante. Ele era o gerente. Ele era o engenheiro? Eu acho que sim, né? Porque quem assinava a RT era o Roberto Tá, né? O João visitava a obra. Nesse item mais nada. Quando o calendário dava. Em Camaçari, por exemplo, eu fiquei 3 meses lá e vim 2 vezes só para Curitiba num final de semana e retornei. Vim na sexta e voltei na segunda de manhã. Mas, Excelência, se quando tem foto dela no avião dizendo indo para casa numa quinta-feira, é porque a empresa deu a passagem na quinta? E daí eu voltava... Porque a senhora falou, né? Até o advogado perguntou expressamente se a senhora vinha na quinta. E a senhora fez questão de falar que não era, que era na sexta. Não era rotina vir na quinta. E essa situação que ele pegou foi uma situação, né? Que eu tirei foto, infelizmente, né? Porque se a senhora não tivesse tirado foto, a senhora ia fazer o quê? A senhora não ia falar aqui? É isso? Mas é que eles pegam uma prova só não como se eu viesse comentário. toda quinta-feira. E eu não vinha toda quinta-feira, entende? Eu vinha na sexta-feira e voltava na segunda, o que era normal para a empresa fazer. Nessa situação de quinta-feira, eu tinha uma situação... O comentário eu estranho um pouco. Infelizmente, eu postei uma foto. Ou seja, infelizmente... Mas é que ele tá pegando essa foto claro e tá gerando como se fosse normal, mas não era normal. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando a senhora faz a sua inicial também, a senhora não fala, né? Isso a senhora não fala. Das vezes que a senhora vinha na quinta-feira... Né? A senhora fala como se... em 5 anos... Da mesma forma das férias. A senhora também não fala que a senhora tirou 15, 20 dias de férias remuneradas no período. A senhora não falou. Por quê? Talvez se a senhora também não tivesse postado foto nas redes sociais, daí ia acontecer o quê? Não é isso, doutora. Isso desculpe, né? É um pouco de deslealdade processual. Excelência. Não, Excelência, pode falar o que a senhora quer falar. Eu acho que está constrangendo muito minha cliente. Ela está aqui para prestar o depoimento. Isso, é isso que eu estou fazendo, porque também eu preciso que ela não minta. Mas, eu acho que é deslealdade doutora. processual. Mas ela tem, como parte processualmente, ela não presta esse compromisso. Tá. A doutora sabe tanto quanto não, eu sei, mas é deslealdade processual, ela pode ser condenada por litigância de má-fé. A doutora faz e, aliás, eu vou pensar bastante nisso, sabe? Não precisa só constrangê-la e humilhá-la perante todos. Não é porque eu queria que ela não fizesse isso, porque fica chato, porque tá nos... Ela é parte. Aí ela pode mentir por causa disso? É isso que a senhora quer dizer? Pessoalmente, é isso que a senhora quer dizer? Ser constrangida. Não tô constrangendo ela, eu tô dizendo pra ela que existe. Excelência, infelizmente, uma postura muito triste. Tá rindo dela, tá fazendo piada. Não, mas doutora, que veja assim, ela fala assim, olha, eu pergunto pra ela... Ela está aqui pleiteando um direito, só isso. Se não quer dar, sentencie, mas não faça isso com ela, com essa Pronto, acabou? Posso falar agora? Pode. Tá.
Então, é que assim, eu pergunto para ela, eu já falei para ela logo no começo que ela tinha que responder as perguntas. A pergunta é feita e ela tem que responder. Ela é uma pessoa esclarecida, né? Então, por exemplo, pergunta para ela assim, quem era o engenheiro residente? Eu e o fulano. Desculpe, doutora. Aí é mais forte do que eu, pois eu sei que ela não é engenheira. Sim, mas entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, realmente eu reparo. E eu reparo porque, sabe, litigância de má-fé é uma coisa muito feia, doutora, muito chata e muito dura processualmente, porque custa. Custa pra todo mundo, entendeu? Custa. Então, por que me veio na inicial dizendo que ela não tirou férias se ela senta aqui e tirou férias? E por que ela fez esse comentário? Infelizmente, eu postei a foto. Como assim? Quer dizer que se ela não tivesse postado a foto, a empresa não ia ter como provar que ela viajava nas quintas-feiras, porque o advogado fez perguntas para ela se ela saía nas quintas-feiras e ela respondeu que não, que era na sexta-feira, quando ela saía na quinta também. Ora, eu tô fazendo o que aqui? Eu tô aqui para descobrir a verdade. E eu não gosto de parte que mente. E quem não sabe gosto. a senhora deixasse ela explicar também, tá. né? Porque é fácil pontuar a bom. pergunta sim ou não e não deixar que a pessoa explique. A pergunta foi feita e ela podia falar. Olha, algumas vezes eu ia na quinta, algumas vezes eu ia na sexta. Isso ela não fala. Por que ela só fala o que interessa a ela? Mas eu posso... Por que ela se qualifica como engenheira quando a pergunta foi feita expressamente para ela quem era o engenheiro da obra? Por que ela disse que uma obra não tem engenheiro quando lhe é perguntada se tinha um engenheiro na obra e que ele ia lá visitar a obra, ela falava? Deixa ela responder. Não, já respondeu, doutora. Já tá tudo filmado. Então, por isso mesmo, esse gravado. É o ponto. Mas Deixa ela responder. Eu já fiz as perguntas, ela já respondeu. Então, tá bom. Mais perguntas? Sim, excelência, ainda no período de obras, aquela tabela da defesa que a senhora já referiu, indicam alguns meses sem prestação de serviço entre uma obra e outra. Isso acontecia? Ficar período sem prestar serviço? Porque não tinha obra? Não. Quando não tinha obra, a senhora fazia o quê? Ia para o setor de orçamentos da construtora, ajudar o setor de orçamentos a fazer orçamentos de licitação. E nesses períodos que a senhora não estava em obra, qual era o horário de trabalho da senhora? Entrava às 8, que era o horário do escritório. E para sair era 18 horas, no entanto, quando estava em licitação de obra, que precisava ficar até mais tarde, eu ficava até mais tarde. Cheguei a ficar até às 10 horas da noite dentro do escritório. Nesse período, então, que a senhora estava no escritório, era das 8 às 18, com qual intervalo? Intervalo de